Vamos mudar um pouco a nossa pauta de carnaval, porque nós estamos também aqui com o Dr. Gustavo, ele que nos gentilmente vem mais uma vez aqui à Rádio Clube. Dr. Gustavo, um ouvinte já mandou esse áudio para começar. Sabia que o senhor estaria aqui e mandou esse áudio pra gente. Bom, mas aí ele tá falando de gente que transa, né, Maurício? Ninguém transa, Julinho. As pessoas falam que transam, mas não transam. Dá muito trabalho. Será que ninguém transa no carnaval, Dr. Gustavo? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Olha, falando assim de números, né, e não objetivamente números, mas assim de aumento de índices, a gente tem visto já nos últimos anos, não só no carnaval, mas ao longo do ano, um aumento de algumas doenças sexuais que não existiam praticamente, né? A gente não via mais, só via em livros, né? E começou a aparecer demais. Várias vezes me perguntavam por que ou qual seria a explicação para isso. Eu acho que assim, eu acho que a maioria do pessoal aqui já viveu mais ou menos como talvez adolescente ou adulto ali na década de 80 e 90, né, início dos anos 2000 também, onde a grande preocupação, o pavor das pessoas era o HIV, né? Então assim, os hospitais tinham às vezes andares inteiros para tratamento de pessoas com HIV e complicações do HIV. Hoje a gente não vê mais isso, né? Porque assim, o tratamento da doença evoluiu e com a redução dos infectados e dos problemas relacionados, obviamente o dinheiro e o investimento da saúde pública é alocado às vezes em outra área, né? Como por exemplo hoje está sendo alocado na dengue porque é um problema grave na cidade, né? E devido à não preocupação mais e a redução das campanhas relacionadas ao HIV, as pessoas começaram a não ter mais medo. Os jovens que não viveram essa época não conhecem, não sabem a respeito e não usam preservativo. Então assim, doenças como sífilis, por exemplo, começaram a aparecer aos montes, né? Eu digo para vocês assim, eu acho que talvez há 10 anos atrás não se via um diagnóstico de sífilis num consultório, no hospital. Hoje em dia, isso é rotina semanal, né? De encontrar pessoas com uma doença que a gente não via mais. Entende? Aqui em Foz do Iguaçu, AIDS e sífilis são incidentes, são muito incidentes nos consultórios. Assim, HIV é uma coisa que você começa a não ver tanto, porque assim, gira um pouco mais na área da infectologia e dos serviços mais relacionados ao tratamento dessas doenças que estão com fornecimento público de medicamentos e tudo mais, né? Agora, a sífilis a gente vê bastante. Muito mais do que se via, digamos, há 5, 6, 7, 8 anos atrás. Você falou na questão de campanhas educativas. Realmente, esse ano, no carnaval mesmo, eu vi algo muito tímido do governo do estado, com distribuição de preservativo. E aqui na cidade, pode ser por desconhecimento, mas não vi uma campanha, uma ação mais forte, assim, educativa para esse período, como a gente já viu em outros tempos, né? As campanhas estão bastante tímidas nesse sentido, né? Eu acho que tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. Acho que as pessoas não... toda vez que eu converso sobre isso com um paciente meu, ele sempre me parece espantado com a informação. Uma coisa que a gente vê muito é transmissão de um vírus chamado HPV, né? Não HIV, HPV, que é uma verruguinha. Nas mulheres, na parte interna da vagina, ali na mucosa, no colo do útero, ele não causa uma verruga. Então, às vezes, a mulher não sabe que tem. Entende? Isso tem que ser pesquisado com um ginecologista. O grande problema, né, que é um movimento mundial, é que existe uma relação direta entre a existência do HPV no colo do útero e o desenvolvimento do câncer de colo do útero, que dizima, né, a vida e a qualidade de vida e, às vezes, a própria convivência da mulher, né? E existem vacinas em desenvolvimento, né? Existem vacinas para as meninas entre 9 e 12 anos, são 3 doses, mas assim, o importante salientar é que muitas mulheres têm o vírus, né, e não sabem que tem. É totalmente assintomático. E hoje a gente vê uma tendência ao pessoal mais jovem, a gurizada, a fazer depilação, né? Então o pessoal chega em casa, pega uma gilete, hoje eu vou sair com uma menina e passa a gilete naquela região ali, próximo à genitália, sai com a menina de noite, ou com o menino, que seja, e logo em seguida desenvolve
o vírus. Por quê? Quando você passa uma gilete na pele, você faz microcortes. Então você abriu as suas defesas, às vezes mesmo usando preservativo, aquela região onde a gilete passou não vai ficar protegida, e as secreções entram em contato de um com o outro e você acaba adquirindo esse vírus. Então, além de usar o preservativo, não se faz nenhum tipo de depilação com navalha ou gilete, né? Principalmente próximo ao momento onde você vai ter uma relação sexual, ainda mais com pessoas que você não conhece, como acontece no carnaval. Mas reforçando o uso da camisinha ainda é a forma mais eficiente de prevenção. Porque isso é uma coisa muito frequente. Digo para vocês, o pessoal usa às vezes o preservativo, mas no dia da relação sexual fez uma depilação com gilete em casa. O preservativo não serve para nada nesse momento, porque você fez os cortes ali na região da pele e você vai pegar a doença que tiver que pegar. E se a pessoa não tomou essas medidas de prevenção e no outro dia, no dia seguinte, bateu aquela neura, tem alguma coisa que possa ser feita? Procurar um médico, enfim, o que é recomendável nesses casos? Eu acho que tem que procurar um profissional de saúde, né? Seja um urologista, um infectologista, um clínico geral, um médico do posto, né? Você tem que procurar o médico e explicar, olha, tive uma relação de risco, né? Uma pessoa que eu não conhecia, não usei preservativo, estava ali no calor do momento, então existem alguns exames que a gente pode fazer. Existem doenças que demoram, às vezes, 1 semana, 2 ou 3 para aparecer, né? Então existem testes rápidos que também se faz, mas assim, o importante é não chegar nessa situação, né? Certo. O Dr. Gustavo Cruz, a gente convive e tem, né, tem mais conhecimento da sigla DST, que é doenças sexualmente transmissíveis. Agora parece que é uma conversão para IST, infecções sexualmente transmissíveis. Por que essa alteração de nomenclatura e no que isso vem a agregar aí tanto nas campanhas de conscientização, tanto no tratamento? Por que essa mudança? É mais uma mudança conceitual mesmo, né? Porque assim, quando você gira em torno de doença, né? Isso nem tudo, como é que eu posso te explicar? A doença em si é como se você já tivesse infectado. É como, por exemplo, as pessoas chamarem infecção pelo HIV e AIDS, né? Então, parou-se de usar o termo AIDS, né? Além de ser algo pejorativo e assim, com vários estigmas ligados, o AIDS, né? É uma doença já desenvolvida, digamos assim. Sim. Já é a doença, né? Então, hoje se preocupa mais com o fato da transmissão, da infecção, né? É exatamente aí que está o ponto, né? Então você não está, vamos dizer assim, preocupado em tratar uma coisa já adquirida que seria a doença. Você está preocupado com a transmissão, né? É aí que está o foco do trabalho em geral, né? Por isso que é das infecções. Alargando um pouco o assunto, até manifestações assim no poder público em relação à abstinência sexual para se evitar uma série de coisas. Você concorda com isso como profissional da saúde, ou a ciência, a informação, a educação ainda são o melhor remédio para tratar essa questão da sexualidade e tudo que envolve a sexualidade humana? Olha, eu acho que entrando na parte mais filosófica, digamos assim, do assunto, você proibir, né, gerar uma abstinência, eu acredito que não seja correto, né? Seja ela em uso de, por exemplo, de cigarro, de cerveja, de destilados ou mesmo de relação sexual, isso só vai gerar exatamente a existência do uso e da prática de modo, digamos, ilegal. A gente tem um exemplo aí antigo lá, que foi nos Estados Unidos a lei seca, né? Você proibiu e você criou um mercado paralelo pior do que se você tivesse mantido. Então eu acho que é tudo uma questão de você conscientizar, explicar, entender que é a melhor maneira de manter uma prática saudável. E principalmente em casa, né? Os pais têm que ter essa conversa, esse diálogo com os filhos, com aquele adolescente que está começando agora a ir para as festas. Não adianta você tapar o sol com a peneira, né? A vontade vem, né? O pessoal quer fazer uma festinha. Isso é fundamental. É fundamental. Então os pais têm que conscientizar os filhos, as filhas, né? Mostrar para que serve o preservativo, conscientizar em todas as horas, né, doutor? Com certeza. Eu acho que conversar com os meninos e com as meninas em casa é a melhor maneira, né? É de casa que vem a educação. Se você deixar que
com que digamos assim, que a rua ou que a parte mais dos amigos explique aí que vem os problemas, né? Doutor Gustavo Cruz, obrigado por vir. Seus esclarecimentos Atrapalhamos aí são o seu sempre... sábado de carnaval. Claro que não, muito obrigado, eu que agradeço. Valeu, um abraço aí. Um abraço. Isso, daqui a pouquinho a gente vai fazer um break agora, Paulinho. O doutor sempre muito gentil com a Rádio Clube. Atrapalhamos o sábado de carnaval. Vamos fazer uma pergunta para encerrar para o doutor. O senhor gosta de carnaval, doutor Gustavo? Como um médico pula carnaval ou médico não pula carnaval? Às vezes eles acham que a gente que o médico é um ser diferente, né? É um alienígena. Passa o tempo inteiro estudando, não, mas a gente gosta de carnaval sim, brinca. A gente já tá, nosso grupo de amigos, estamos programando aí ir ao carnaval com fantasia e principalmente com as crianças, né? Maravilha. Eu tenho 2 meninas lá que eu acho que estão vivendo o carnaval já faz uma semana. Então, que bom. Marco Zero, onde tudo começa.